Olá pessoal, aqui é o professor Danilo Sandi e nessa aula a gente vai falar sobre o potencial elétrico e a energia potencial elétrica. Bom, imagine essas imagens aqui, ó, aqui no caso no salto de bungee jump. Que tipo de energia está sendo transformada? Quais são os principais tipos de energia que estão sendo transformados aqui no início do movimento? Veja, a gente está transformando então energia potencial gravitacional em energia cinética, em energia de movimento, quando ele começa aqui, quando ele faz o salto, né? Até antes da corda esticar e ter energia elástica envolvida. Mas no início, a gente tem energia potencial gravitacional, que está relacionado com afastamento em relação ao centro da Terra, e essa energia potencial gravitacional vai sendo transformada em energia de movimento. Do mesmo modo, a gente tem, ou de modo análogo, a gente tem aqui, se a gente comprime uma mola e solta, a gente transforma energia potencial elástica, que é a energia associada à compressão dessa mola, né, em movimento, então em energia cinética. Então aqui a gente tem potencial gravitacional, aqui a gente tem potencial elástica. Agora imagine a seguinte situação: você tem duas cargas iguais, ou duas cargas de mesmo sinal, ou seja, você sabe que elas se repelem. Se a gente coloca uma carga próxima da outra, uma distância d, e solta, essa segunda carga aqui, a carga de prova, por exemplo, vai sentir a ação de uma força de repulsão e vai se mover. Então, ela vai adquirir energia cinética. De onde veio essa energia cinética? Essa energia cinética veio da energia potencial elétrica, que tem a ver com o afastamento entre essas cargas. Então, veja, a energia potencial gravitacional está associada ao afastamento aqui da pessoa em relação ao centro da Terra. A energia potencial elástica está associada ao afastamento da posição normal com relação à posição comprimida, afastamento da mola, compressão da mola. Aqui, a energia potencial elétrica está associada a esse afastamento das cargas, afastamento dessas cargas. Então, a gente tem também aqui um tipo de energia potencial, ok? E ela vai ser, nesse caso, transformada em energia cinética também, como nos outros. Então, essa energia potencial ela está associada como as outras, com a capacidade de realização de trabalho aqui, nesse caso, da movimentação de carga. O trabalho é a movimentação de carga na presença de campo elétrico. Então, essa é a energia potencial elétrica. Como é que a gente calcula? Energia potencial vai ser dada pela constante eletrostática vezes o produto das cargas dividido pela distância entre elas. Isso para uma configuração de apenas duas cargas. Se a gente tiver mais cargas, aí vai depender da soma das energias desses pares de cargas. Então, a energia total dessa configuração vai depender aqui, por exemplo, se tiver três cargas, da energia entre a carga 1 e 2, da energia entre a carga 1 e 3, da energia entre a carga 2 e 3, por aí vai. Ok? Lembrando, isso aqui é uma grandeza escalar. Energia no sistema internacional é dada em joule e é uma grandeza escalar. Vamos ver um exercício. Imagine aqui três cargas pontuais fixas, Q1, Q2 e Q3. Q1 e Q3 são positivas, Q2 é negativa. Q1 vale Q, que é 150 nanocoulomb, Q2 vale menos 4Q e Q3 vale 2Q. E elas todas estão aqui entre si a uma distância de D, 12 centímetros. Pergunta: qual é a energia potencial elétrica do sistema como um todo? É como se a gente pensasse o seguinte, ó. Existia inicialmente uma carga Q1, a gente trouxe uma carga Q2 do infinito até a distância D com relação a ela. Então, a gente vai ter uma configuração de energia potencial por causa desse trabalho de trazer a carga, digamos assim. Então, a gente tem uma energia potencial associada à carga Q1, Q2. Depois, a gente traz uma carga Q3 e coloca ela aqui. Então, a gente vai ter uma energia potencial associada a Q2, Q3 e a Q1, Q3, de modo que a energia desse sistema vai ser a soma das energias potenciais dos pares dessas cargas. E como a gente viu, a energia potencial vai ser K, Q1, Q2 sobre D, K, Q1, Q3 sobre D, K, Q2, Q3 sobre D. Isso sem módulo. Então, aqui a gente coloca o valor real da carga. Ok? Esses são os dados do problema. Então, Q1 vale Q, Q2 menos 4Q, Q3 vale 2Q. A distância entre elas é 12 centímetros e a carga 150 nanocoulombs, ou 150 dividido por 1 mil, milhão, bilhão de coulombs. 150 dividido por 1 bilhão em coulombs, ok? Vamos lá, então. Vamos colocar aqui, substituindo, né, os valores das cargas. Então, onde tem Q1, a gente coloca Q. Onde tem Q2 é menos 4, então isso aqui vai ficar menos 4K
Q² sobre D, essa Q1, Q3 vai ficar 2Q², e essa Q2, Q3 menos 8. Então, menos 8kq² sobre D. Somando aqui, né? Então, a gente tem menos 8, menos 4, menos 12, mais 2, menos 10kq² sobre 2. Então, energia potencial substituindo os valores, K é a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Q é 150 nanocoulombs, aqui vai ter que colocar vezes 10 a menos 9 e elevar ao quadrado. Dividido pela distância, que foi dada em centímetros, a gente tem que converter para metros. Resolvendo isso, a gente obtém menos 17 milijoules. Então, convertendo aqui também para um submúltiplo de joule. Então, a energia referente a essa estrutura aqui, a essa configuração, é de menos 17 milijoules. Ok? Um outro conceito fundamental para a gente é o de potencial elétrico. Então, veja, vamos fazer uma analogia. Nós estudamos em aulas anteriores o campo elétrico, a força elétrica. Então, pense, uma carga aqui positiva, por exemplo, produz ao seu redor um campo vetorial, que é o campo elétrico. Independente de outras cargas, ela sozinha produz ao seu redor um campo elétrico, que aponta para fora porque ela é positiva. Se a gente tiver uma carga de prova Q aqui, uma carga Q0, num certo ponto, ela vai sofrer o efeito de uma força, porque uma carga na presença de um campo vai sofrer efeito de uma força. De modo que o campo elétrico é definido como a força que a carga de prova sente, dividido pela própria carga de prova, ou o campo elétrico é kq sobre R2, onde Qzão aqui é a carga que está gerando esse campo. Beleza? Ok? Então, o campo elétrico existe porque ele foi produzido por uma única carga aqui. Se tiver uma carga de prova, ela sente o efeito de uma força. Isso tudo é vetorial. Agora, vamos lá para esse novo conceito. Uma carga no espaço, além de produzir um campo vetorial, ela também produz um campo escalar. E esse campo a gente chama de potencial elétrico. Então, existe um campo escalar produzido ao redor da carga, que é chamado de potencial elétrico. Se tiver uma carga de prova, essa configuração vai ter uma energia potencial, onde o potencial elétrico vai ser a energia potencial dividido pela carga de prova. Nesse caso, o potencial é kq sobre R, e aqui não é vetor. No sistema internacional, isso é dado por volt, e vocês devem conhecer, por exemplo, a pilha, a bateria, que é dada por 1,5 volt, a tensão na casa de vocês, 110, 220 volts, uma bateria de um carro, de moto, 12 volts. O que é isso? Isso é uma diferença de potencial entre os polos. No caso da bateria, positivo e negativo, a diferença é um polo está a um potencial, outro polo está a outro potencial, você tem uma diferença de potencial, que isso pode movimentar cargas. E aí que você produz carga elétrica, campo elétrico. Corrente elétrica a partir de uma diferença de potencial. Mas esse é assunto para outra aula. Aqui a gente está definindo o que é o potencial. Então, pense, de novo, uma carga no espaço vai produzir um campo à sua volta, tanto vetorial quanto escalar. O campo vetorial é o campo elétrico. O campo escalar é o campo de potencial elétrico. Ok? Aqui o campo elétrico é dado em Newton por Coulomb. Aqui é dado em volt, o campo elétrico, ok? Além disso, se nesses dois campos que forem produzidos por uma única carga, existir uma carga de prova, ela vai sentir uma força elétrica, porque ela está na presença de um campo elétrico, e também vai ter uma energia potencial elétrica, porque ela está aqui imersa no campo de potencial elétrico. Beleza? Então, essa é a ideia da analogia aí de campo elétrico e força, e potencial elétrico e energia potencial elétrica. Tranquilo? Vamos lá. Aqui a gente tem dois gráficos de potencial elétrico, aqui no caso de um condutor esférico carregado. Então, lembra, numa esfera carregada, no interior de uma esfera carregada, a gente não tem campo elétrico. Já o potencial ele é constante. Veja, se o potencial não fosse constante, a gente teria movimentação de carga, porque diferença de potencial promove movimentação de carga. Então, tem que ser constante. Por quê? Porque não tem campo elétrico, não sente força, então, potencial é constante. Já depois aqui já é vamos supor, de esfera de raio 1, né? A partir do raio 1, ele decai aqui como uma hipérbole, 1 sobre R. E aqui
decai como 1 por r ao quadrado, decai mais rapidamente. Então, esses são os gráficos aí que aparecem de vez em quando. Aqui é do potencial em função do raio, aqui é da energia, da campo elétrico em função do raio. Esse é um campo vetorial, esse é um campo escalar. Vamos fazer cálculos, então. Se a gente tiver o potencial produzido por várias cargas, então, o potencial produzido por uma única carga é kq sobre r. Então, está aqui kq sobre r. A carga produz um campo escalar kq sobre r. Se a gente tiver várias cargas, então a gente vai somar a contribuição do campo produzido por todas essas cargas. Nesse caso, não é uma soma vetorial, é uma soma algébrica, então é muito mais fácil de realizar. Trabalhar com potencial e com energia potencial é muito mais fácil do que trabalhar com campo e força, porque campo e força é vetor, e potencial e energia potencial é escalar. Ok? Olha o exercício. Então, a gente tem aqui, no formato de um quadrado, a gente tem cargas pontuais nos vértices e a pergunta pede o potencial elétrico no ponto P central. Ok? Então, a gente tem aqui, a carga Q1 vale 12 nanocoulomb, Q2 vale menos 24, Q3 vale 31 e Q4 vale 17. A distância D aqui entre os lados do quadrado, no caso, vale 1,3 metros e pergunta o potencial no ponto P. Bom, o que a gente vai fazer? O potencial é dado pela soma, o potencial no ponto P vai ser a soma dos potenciais produzidos pelas diferentes cargas. Então, vai ser Kq1 sobre R, Kq2 sobre R, Kq3 sobre R, Kq4 sobre R. Os dados do problema são esses aqui. Q1, 12 nano, Q2, menos 24, Q3, 31, Q4, 17, e a distância também foi dada. O K não é dado, né? Mas a gente já sabe que é 9 vezes 10 a nona. Só que aí tem um detalhe. O potencial depende do raio. No caso, o que é o raio aqui? É a distância da carga até o ponto. Então, é essa a distância. Então, é metade aqui dessa hipotenusa, né? Do quadrado. Dessa hipotenusa que a gente forma aqui, né? Da diagonal do quadrado. Então, o que a gente tem? Essa distância, se a gente forma um triângulo retângulo aqui, a gente tem D sobre 2 e a hipotenusa que vale R. Então, o que? R ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. D sobre 2 ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Então, isso vai dar D ao quadrado sobre 4 mais D ao quadrado sobre 4, que vai dar D ao quadrado sobre 2. Se eu tiro a raiz disso, R vai ser D sobre raiz de 2. Só o positivo, né? A gente está falando de distância. Então, D sobre raiz de 2, D é 1,3 dividido por raiz de 2 dá 0,919 metros. Achamos, portanto, o Rzinho aqui, que é a distância das cargas até o ponto P. Agora, a gente substitui, né, na expressão. Então, o potencial vai ser 9 vezes 10 a nona, que multiplica... o raio é o mesmo, né? Então, coloca em evidência também, 0,919, e as cargas a gente soma. Então, vai dar 48 menos 24, dá 24, mais 12, 36. Então, 36 vezes 10 a menos 9, porque é nano. Quando a gente faz esse cálculo, observe, como a gente pode simplificar trabalhando com as potências de base 10. 10 a 9 vezes 10 a menos 9, multiplicação de potência em mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 9 menos 9 dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Ou seja, nesse cálculo, basta você multiplicar 9 por 36 e dividir pelo denominador. Isso vai dar aproximadamente 350 volts. Portanto, o potencial no ponto P é 350 volts. E a gente pode, inclusive, formar uma região, uma superfície, digamos, uma região, onde todos esses pontos nessa região têm o mesmo potencial. E a isso a gente dá o nome de superfície equipotencial, ou superfície de mesmo potencial. Ok? Então, aqui, por exemplo, se você tiver uma carga positiva, ela produz um campo ao seu redor, um campo vetorial, que é representado por essas linhas de força. A gente viu isso na aula de campo vetorial. Elas saem da carga positiva e vão para a carga negativa, então aponta para fora. Ok, então está aqui um campo radial. Além do campo vetorial produzido, existe um campo escalar produzido que está representado aqui por essas superfícies equipotenciais, ou seja, superfícies que têm o mesmo potencial, como nessa imagem. Aqui a gente tem aqui os círculos concêntricos mostrando os diferentes potenciais.
maior quanto mais próximo da carga positiva e menor quanto mais próximo da carga negativa. Ok? Ele vai diminuindo ao longo dessas linhas aí de força. Então, aqui, ó, você tem uma linha de força, o potencial vai diminuindo ao longo dessas linhas. Bom, então esse é o potencial. Essas são as superfícies equipotenciais produzidas por uma carga. No caso, por exemplo, ó, a gente está vendo a figura no plano, mas se essa carga, que é uma carga pontual no espaço, as superfícies equipotenciais são esferas. No caso, são cascas esféricas que permeiam o espaço. Essa casca esférica, qualquer ponto dessa casca esférica possui o mesmo potencial. Ok? Aqui, por exemplo, se a gente tiver duas cargas, uma positiva e uma negativa, lembra? A linha de força nasce na carga positiva e morre na carga negativa. Então, aqui seria essas representações em azul, são as representações das linhas de força, que representam o campo elétrico. Lembrando que quanto mais próximas as linhas, mais densa elas, mais intenso é o campo, e o campo é tangente às linhas de força. Ok? Já essas curvas aqui em amarelo representam as superfícies equipotenciais, ou seja, pontos ou superfícies ou regiões nas quais o potencial tem o mesmo valor. Então, toda essa superfície aqui, o potencial tem o mesmo valor. Se a gente tivesse placas, por exemplo, está vendo aqui a seta indicando as linhas de força? É como se tivesse uma placa positiva aqui e uma placa negativa aqui. Então, a gente tem, portanto, cargas, linhas apontando da parte positiva para a parte negativa. O potencial ele é maior quanto mais próximo da região positiva e menor quanto mais próximo da região negativa. Portanto, o potencial em A é maior que o potencial em B, que é maior que o potencial em C. E essas aqui seriam superfícies equipotenciais. É como se fosse um plano. Esse plano aqui é uma superfície equipotencial. Está todo ele no mesmo potencial. B em outro potencial, C em outro potencial, e assim sucessivamente. Ok? Para finalizar, vou mostrar aqui uma animação, uma simulação, onde a gente pode brincar um pouquinho com essa questão das superfícies equipotenciais. Então, superfície equipotencial nada mais é que pontos ou superfície que tem o mesmo potencial. Vou mostrar aqui, não mostrar o campo elétrico, só a tensão e a grade. Ó. Se eu tiver uma única carga pontual, eu vou produzir aqui, ó, superfícies equipotenciais. Aqui, essas são as superfícies. Tem infinitas, né? Porque o campo é contínuo. Então, você tem um campo contínuo aqui no espaço. Toda essa superfície aqui, essa daqui, por exemplo, está a 8,6 volts. Toda essa daqui está a 2,9 volts. Ok? Tirar uma carga de um potencial para outro potencial, a gente tem uma diferença de potencial, a gente pode realizar um trabalho, esse é assunto para a próxima aula. Aqui a gente está apresentando, então, o conceito de potencial e as superfícies equipotenciais. Ok? Só para finalizar, como é que seria se a gente tivesse aqui duas cargas de sinais opostos? Deixa eu tirar aqui o campo, tensão, valores, grade. Olha como é que seria. Desenhar aqui, aqui. A gente pode desenhar quantos quiser, quantas superfícies quiser. Está aqui, portanto, um mapa de como é que seria as superfícies equipotenciais de duas cargas. Lembre-se, tem outro campo aqui, que é o campo vetorial, que é o campo elétrico. Eu estou tirando o campo elétrico e mostrando apenas o campo escalar, que é esse campo de tensão, né? O campo de potencial elétrico. Ok? Por fim, como é que seria se a gente tivesse placas? Então, vamos simular aqui que isso aqui é uma placa carregada positivamente e, do outro lado, uma carga carregada negativamente. Vamos ver como é que ficaria a tensão. Tira o campo, coloca só a tensão. Às vezes é chamado de tensão também, o potencial elétrico. Então, aqui, ó. Deixa eu tentar fazer ele certinho. Pronto. Como é que seria, então, o potencial elétrico? Ó? Não dá para ver exatamente o que eu gostaria, mas na região entre as placas, é como se ele fosse aproximadamente constante. Quer dizer, uniforme, digamos aqui. Então, aqui a gente tem um campo elétrico aproximadamente uniforme
Perpendicular às linhas de força, a gente tem essas superfícies aqui potenciais. Então, dá para ver aqui como é que seriam. Elas seriam aqui aproximadamente paralelas na região entre as placas. Aqui a gente teria o vetor campo elétrico que aponta do mais para o menos e representando as linhas de força, e perpendicular às linhas de força a gente tem essas superfícies aqui potenciais. Ok? Bom, então era isso, pessoal. Até a próxima videoaula, onde a gente vai trabalhar aí o campo elétrico uniforme, que é esse entre placas, por exemplo, e o trabalho dessa força elétrica aí nessa região. Então, até lá.